Fala galera do Machine Learning, tudo beleza? Vamos dar sequência aqui ao nosso vídeo sobre preparação dos dados na sua parte 3. Bom, só para relembrar o que a gente já viu até aqui, né? Nós já passamos aqui pela pipeline de dados, né? Onde na primeira etapa a gente falou sobre extensão dos dados e selecionamos variáveis. Na etapa 2 a gente construiu uma base mestre, ajustamos ali os tipos de dados e também limpamos a base. E agora a gente está na etapa 3, onde a gente vai falar sobre o enriquecimento dos dados e como obter a variável resposta. Dando sequência aqui, né, vamos fazer uma pequena reflexão. Será que com os dados que eu tenho, eles são suficientes para a gente ter um modelo bom, né? Que dados que a gente tem hoje? A gente tem empresa aérea, tem o código de autorização de linha, o código tipo de linha e origem e destino. Temos também a partida prevista e a real de cada voo, né? Mas elas servem ali para a gente extrair se esse voo foi atrasado ou não. Né? Então, se a gente olhar aqui a quantidade de variáveis, realmente são poucas variáveis para explicar, né? E será que isso é suficiente? Né? Pô, será que o meu modelo precisa de mais variáveis para ser um modelo melhor? E justamente para atender a esse questionamento, a gente tem dois princípios aqui do Machine Learning. Né? Um deles que é o enriquecimento de dado e o outro que é a engenharia de recursos, né? O Feature Engineering. Falando aqui sobre o enriquecimento de dados, ele é um processo que combina dados internos, né, da sua empresa, disponíveis na sua empresa, ou ele combina dados externos também, né, de fora da sua empresa. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui numa combinação interna, você está em um determinado departamento e você obtém ali alguns dados, né? Esses dados você está trabalhando em cima deles. Em algum momento você fala assim, poxa, mas tem um outro departamento que possui um dado que eu poderia combinar com esse dado que eu tenho aqui. Então você vai até lá e enriquece, né, essa sua base que você está trabalhando com esses dados de outros departamentos. E esse mesmo princípio, né, você pode pegar de dados externos. Né? Eu posso ir até, no nosso caso aqui a gente está usando a ANAC, o IPEA ou o Kaggle, e a gente vai até essas fontes, obtém esses dados e traz para dentro do nosso modelo. Então, há esse processo todo que a gente chama aí de enriquecimento de dados. E o outro que também é bem interessante para ajudar no entendimento, obter novas variáveis, fazer split, né? É justamente aqui a engenharia dos recursos. Né? Então eu consigo, né, extrair características, novas propriedades, atributos do meu raw data. Né? Então o que é o meu raw data aqui no nosso caso? A gente tem as variáveis já apresentadas e conhecidas, e através delas a gente pode ter ali condições de obter novas variáveis, né, ou combiná-las. Esse segundo exemplo aqui, nós vamos usar agora, tá? Vamos fazer isso para os nossos dados. E esse primeiro enriquecimento de dados, não agora. Tá? Então a gente pode fazer isso, né? Temos essa condição, mas eu teria que bater lá no Kaggle, no IPE e obter esses dados. Mas para o nosso motivo didático aqui, né, para a nossa continuidade, vamos usar então o Feature Engineering. Então vamos lá, gente, ó, bora fazer mágica. Vamos lá, hands-on, abram seus collabs aí e vamos avançar aqui. Então vamos lá, primeira variável, né, partida real. Através dela, se a gente olhar para a sua estrutura, o que a gente tem? Né? A gente tem dias, né, o dia aqui, dia 1, dia 2, dia 3, né? Tem o mês, né, 1, 2, 3 também. Temos o ano, temos a hora e temos o minuto. Então, se a gente olhar para essa variável partida real, será que a gente consegue extrair o dia da semana dela? Pô, seria interessante, né? Será que na segunda-feira os voos eles atrasam mais do que numa sexta? Será que no fim de semana atrasa mais, né? Então, a obtenção dessa variável dia da semana vai nos dizer isso. É uma variável a mais que a gente extrai de dentro dessa variável partida real. E a outra seria o horário. Né? Será que o horário influencia no atraso de um voo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos extrair essa variável hora, né, para saber se ela vai influenciar ou não. Então, a partir dessa variável aqui, ó, a partida real que talvez não servisse para nós, a gente consegue extrair essas outras duas que, com certeza, né, não basta ser um grande entendedor de voos, que a gente sabe que elas provavelmente vão trazer aqui algum benefício no seu uso. Então vamos lá, vamos para o nosso Colab.
E vamos começar aqui a extrair a primeira variável, que é a hora de partida. Então, como que a gente vai fazer? Vamos começar aqui com o nosso DF, né, que nós já vimos anteriormente. Se você perdeu as aulas, né, vale a pena o lembrete. Eu deixei elas aqui no descritivo do vídeo e basta acessar as demais aulas para você continuar aqui conosco, tá? Então vamos lá. O nome dessa variável vai ser hora partida. Então, eu crio aqui uma nova coluna no meu data frame com esse nome, tá? Hora partida. E o que, que vai ser ela, né? Eu vou extrair aqui do meu PD, né, que é o meu pandas, tem uma propriedade lá que se chama DateTimeIndex, que vai buscar justamente o índice dessa coluna, né, das colunas de data. Então vamos lá, vamos passar aqui, ó, o meu df.pt_prev e eu vou obter dele a variável hora, né? Peraí, coloca duas aqui, então vamos lá. A variável hora. Então, ok, nós já obtemos aqui a variável hora. Então, se eu der um mais código aqui e der um df.head, olha que bacana, ó. Esse voo aqui, ó, partida prevista, né? Ele saiu às 17h45. Então a minha hora de partida aqui é 17. No de baixo, né, esse voo partiu às 20h35, a minha hora de partida é 20. Então vamos agora obter a segunda variável, né? Se eu voltar aqui, ó, é a hora do voo, a hora em que esse voo partiu. Se a gente olhar, ou desculpa, a hora não, né? Agora é o dia, né? O dia em que esse voo partiu. Então vamos lá, dia da semana. Então vai ser aqui, ó, o df dia semana, que ele vai ser igual ao meu df ponto a pt prev, na partida prevista, ponto dt, que eu vou falar que é de data, né? E aqui eu vou buscar o meu day name, certo? Então essa variável aqui, ela vai trazer para mim o dia da semana. Então, executado, dei um Ctrl Enter, ele já executou. E se eu der uma olhadinha aqui como ficou a nossa base, né, o nosso modelo, eu vou dar um df.head. Vocês vão notar que agora ó, ele criou uma variável a mais, uma coluna a mais, a dia da semana. E aqui ele traz no inglês, que é o default do Pandas, né? Então aqui está Saturday. Né? Se eu seguir aqui como as demais variáveis, né, vocês vão notar que elas estão todas aqui em inglês. Ok? Então vamos seguir agora para a próxima variável. Olha que interessante, né? A gente obteve a hora do nosso voo, né? Lembra que aqui ó, a gente extraiu, né, o dia da semana a partir dessa variável de dia. A gente extraiu a hora também. E olha só o que a gente consegue fazer agora. Já que eu tenho a hora, eu consigo saber o seguinte: será que o voo de manhã e o voo de noite tem diferença? Será que os voos atrasam mais na parte da manhã ou mais na parte da noite? Bom, acho que isso é algo bom de ser verificado, né? Uma possibilidade. Então, como a gente extraiu a hora e ela passa a ser um número inteiro, se a gente aplicar uma regra nela, né? Ou seja, se a hora for maior do que 18 ou menor do que 6, né? É considerado noite, né? Porque eu estou considerando que é das 6 da tarde adiante ou das 6 da manhã para trás. Né? Então, vamos dar um nome a essa variável de noite. Então, vamos lá. Vamos criar mais uma variável. Para a noite, a gente vai colocar essa regrinha. Né? Então, começo passando ela como zero. Tá? Então, vou criar essa coluna noite com valor de zero. E depois vou ter que dar um df.lock aqui, que é para trabalhar com as colunas, né, colunas e linhas aqui do nosso data frame. Se vocês quiserem um pouco mais de detalhes sobre essa funcionalidade lock, vale procurar ali no Pandas, tá? Então entra naquele documental que eu deixei aí para vocês do Pandas, então entra lá e dá uma olhadinha no lock como ele funciona melhor. Mas basicamente o que ele vai fazer? Ele vai varrer toda essa coluna, né, uma vez criada que é a coluna noite, ele vai varrer toda essa coluna noite e vai aplicar uma regra com esse valor. Né? Então a gente vai criar essa regra aqui. Ó. Qual que vai ser a nossa regra? A gente já definiu ali no modelo, que vai ser, eu abro o primeiro parênteses, passo aqui como o PT
a hora, né, a hora da partida, não o PT. A hora partida vai ser maior ou igual a 18, porque a gente define como é inteiro, eu não coloco aqui as aspas. E aí eu passo aqui que eu vou jogar na minha variável noite, né, que é a que eu acabei de criar, e vou passar que o valor dela vai ser igual a 1. Ou seja, toda vez que ele encontrar a hora da partida maior ou igual a 18, a variável noite vai receber o valor 1, significa que este voo foi realizado à noite. Então eu vou usar o mesmo princípio aqui para colocar de manhã, né? Então a gente definiu ali que era menor ou igual a 6, né? Então prontinho. Se eu pegar aqui e der o nosso Ctrl Enter, a gente acabou de criar essa variável noite. Então vamos dar só um head nela ali para ver como ficou o resultado. Então, ó, esse voo aqui, ó, é 18h36, né? Ou melhor, desculpa, 17h45, né? Ele foi de noite? Não, né? Porque ele é inferior a 18. Já esse segundo aqui, ó, foi às 20 horas, ele foi de noite? Sim, né? Se eu pegar o outro aqui também, ó, às 2 da tarde não é considerado noite, então é 0. E a partir das 18, né, que tem 20 também, é maior, né, então é considerado 1. Então, ok, a gente já trouxe aqui 3 variáveis, né? E agora vem a pergunta, será que a gente consegue enriquecer ainda mais? Você viu que a gente tirou, né, o dia da semana, a hora, se está de noite, se não está. E eu acredito que sim, né? Se a gente pensar um pouquinho aqui, olha o que a gente poderia trazer também. Pô, será que foi esse dia, né? Foi um feriado? Eu consigo ter uma variável feriado e saber se no feriado os voos atrasam mais do que num dia comum? Ou se for um dia antes do feriado, né? Devido à procura ali do feriado ser muito grande. Se eu criar uma variável dia antes do feriado, será que vai me ajudar? Então a gente tem várias oportunidades, a gente pode pensar em outras, né? Para trazer aqui para o nosso modelo. Então agora, visto isso, né, que a gente tem várias possibilidades, vamos extrair agora o que mais importa aqui para a gente, né? Que é o voo encontra em atraso ou não. Então vamos criar a nossa variável y, né, a variável de resposta. Vou colocar até aqui, ó, não como código, mas como texto, atraso, né, variável resposta. Variável resposta. Atraso, né? Vou colocar aqui, vamos criar ela. Como é que eu vou criar? Vou usar o mesmo princípio. Primeiro, atrasado, né, vai ser o nome dela, eu vou passar como 0. Então, eu criei uma coluna com o nome de atrasado e todos os valores dela são iguais a 0. Então, vou embutir aqui a minha regra, tá? Então, df.lock, vamos passar aquela regrinha igual a gente viu na variável aqui de hora, né? Então, no caso agora vai ser do atraso. Então, o que eu vou fazer? Ó? A partida real menos a partida prevista, se ela for maior do que 0, então significa que o voo está em atraso. Ou seja, o voo estava previsto para partir às 10 horas da manhã e ele partiu às 10h30. Se a gente fizer esse cálculo, você vai ver que vai ser maior do que 0. Então, atraso significa que é 1. E se ele estava previsto para sair às 10h42 e ele saiu às 10h42, então o atraso aqui vai ser igual a 0. Ele saiu na hora em que ele deveria sair, o voo não foi atrasado. Então vamos lá, vamos trazer aqui para o código. Vai ficar assim, ó, df pt real, né, partida real, menos, né, ou maior do que a partida prevista, se for maior, então ele vai ser, a variável atrasado vai receber o valor de 1. Então prontinho, já foi criada aqui a nossa variável de atraso. Vamos verificar, né? Então df.head para verificar. Então vamos lá, aqui todos estão atrasados. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. df.head 100, ó, tem aqui alguns exemplos em que houve atraso e que não houve atraso. Então olha só, partida prevista, o voo deveria sair às 18h45, ele saiu às 19h06. Logo, esse voo está atrasado. E aqui embaixo, né, o voo era para sair às 17h05 e ele realmente saiu às 17h05. Então significa
que esse voo não é um voo em atraso. Então vamos só dar um group by aqui para entender o quanto dos nossos dados, né, dos atrasos e quantos do não atraso nós temos. Rapidamente a gente faz isso. Vamos dar um group by pela coluna atrasado. E eu quero ela mesmo, né, atrasado, e vou dar um count aqui, vou contar quantos tem. Se a gente olhar para a nossa base, olha que interessante. Eu tenho em atraso 111 mil registros e eu tenho sem atraso 213 mil registros, né? Então a variável, a base está boa, né? Então, não está tão ruim assim. Se tiver 50-50, eu tenho mais atrasos do que, né, ou melhor, menos atraso do que não atrasado, então a base aqui ela tá boa para a gente trabalhar, ok? Então, dando sequência, vamos remover agora essas duas variáveis que não precisa mais a partir da real prevista, visto que a gente já obteve a variável de atraso, tá? Como eu faço isso? Eu dou um del df e o nome da minha coluna ptprev, e eu vou dar mais um del aqui, ó, del df pt real. Vou dar aqui o nosso Ctrl Enter. Vamos verificar como ficou a nossa base. df.head. Então a nossa base agora está preparada para a gente dar sequência no entendimento dela e passar os modelos aqui, os algoritmos de Machine Learning. Tá? Então olha só, a gente partiu ali de 5 variáveis no começo, né? E adicionamos mais 3 variáveis, ó, que é o dia da semana, a noite e se o voo, né, a nossa variável resposta, se ele está atrasado ou não. Né? A outra adicionada foi aqui a hora de partida. Então a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5. Adicionei mais 3, né, hora, dia e noite, e a minha variável de resposta. Logo a minha base está completa. Né? Então vamos salvar a nossa base aqui para a gente dar sequência. Salvar com esse nome aqui, ó, voos.ml. Então df.toCSV, isso aqui vocês já estão careca de saber, né? Em todas as nossas aulas a gente já faz já salva, né, essa nova base. Então vamos lá, ó, df.toCSV voos.ml.csv, e aqui eu vou fazer o copy, tá? Então copy voos.ml.csv para o meu Google Drive /my drive. Daqui o nosso Ctrl Enter. Aí vocês vão notar, né, se vocês voltarem aqui no Drive, no Google Drive, deixa eu pegar, cadê o Google Drive aqui? Vamos ver que a base ela já foi criada, né? E essa base é a nossa base final, tá aqui, ó, voos.ml, tá certo? Então a partir daí a gente já concluiu as nossas 3 etapas de pipeline. E vamos ficando por aqui, né? Então vamos seguir ali para o próximo vídeo, né? Se inscrevam no canal. Caso tenha perdido alguma aula, tá aqui no descritivo, né? E até a próxima.